Capítulo 146, Surge uma tempestade. Revisão, GP, Brumming. Quando Lindung saiu da Torre dos Símbolos, viu um monte de figuras como estacas de madeira. Olhares surgiram em sua direção a uma velocidade extremamente aterradora. Era como se tivessem visto um fantasma. Grande Mestre Yan, vocês estão bem? Depois de ser encarado por seus estranhos olhares, Lindung não pôde deixar de soltar uma risada seca enquanto avançava e dizia: Você entrou no 9º nível. A voz do grande mestre Yan não podia deixar de tremer ligeiramente enquanto olhava firmemente para Lindung. Mesmo ele não pôde entrar no 9º nível da Torre dos Símbolos, mas antes, ele realmente viu pessoalmente o ponto de luz de Lindung no 9º nível por um período de tempo. Oh! O que está errado? Eu só testei se eu poderia entrar no 9º nível. Ao ver a expressão do grande mestre Yan, Lindung também estava um pouco assustado. Ele tinha a impressão de ter descoberto o que ele havia feito no 9º nível. Imediatamente, ele perguntou com muito cuidado: Este cara? Depois de ouvir Lindung confessar, o grande mestre Yan e vários outros senhores de meia-idade, ao lado dele, inspiraram um ar gelado enquanto o choque se espalhava em seus olhos. Ninguém conseguiu entrar no 9º nível por muitos anos, e pensar que Lindung conseguiu. Felizmente, as pessoas da Cidade do Céu Flamejante saíram rapidamente. Ou então, eles ficariam tão surpresos que vomitariam sangue. Um dos mestres dos símbolos de meia-idade forçou um sorriso quando disse. Os outros também concordaram com a cabeça. Ninguém poderia imaginar que Lindung realmente conseguisse ascender com sucesso ao mais novo e misterioso nível da Torre do Símbolo. Lindung soltou uma risada seca. Ele sabia que, se eles falassem sobre a verdadeira habilidade de alguém, talvez ele fosse, no máximo, igual a Zoltong. Se não fosse por seu símbolo do destino da alma especial, ele seria absolutamente incapaz de conseguir tais conquistas. Claro, mesmo que isso acontecesse, bastava mostrar que o talento da energia mental de Lindung era de fato excepcionalmente surpreendente. Afinal, sem o símbolo do destino da alma, talvez não houvesse muita diferença entre ele e Zoltong. No entanto, o fato era que Zoltong era o mestre dos símbolos do número 1 da geração mais nova da Cidade do Céu Flamejante. Além disso, o tempo que ele gastou amargamente cultivando sua energia mental ultrapassou muito o de Lindung. E, no entanto, Lindung ainda era capaz de ultrapassar o último. Esse nível de talento em energia mental só poderia ser chamado monstruoso. Desta vez, é tudo graças a você. Enquanto Lindung riu um pouco com força, de um lado, Ziui também avançou e disse suavemente. Agora, seu rosto já não era tão gelado quanto era inicialmente. Desta vez, todo o crédito para garantir que a Torre do Símbolo permaneça na cidade de Yan foi de Lindung. Embora ela estivesse orgulhosa e fria, por dentro, ela não era muito arrogante, portanto, ela naturalmente não mostrava mais uma expressão tão gelada. Ao ver esta beleza fria de repente se tornar muito mais suave, Lindung sentiu-se um pouco desconfortável. Ele sorriu e disse, eu simplesmente cumpri o que eu fui encarregado de fazer. Você já deve ter avançado para mestre dos símbolos de terceiro selo, certo? O grande mestre Yan acariciou sua barba quando riu. Desde que Lindung entrou na Torre dos Símbolos, eles praticamente nunca deixaram esse lugar. Toda sua atenção era focada aqui, assim, as ondulações causadas por Lindung quando fez um avanço não escaparam aos seus sentidos. Sim. Com relação a este ponto, Lindung não se preocupou em esconder. Imediatamente, ele sorriu enquanto acenava com a cabeça. Esse olhar fez com que alguns deles sorrissem dolorosamente enquanto suspiravam secretamente. Eles haviam cultivado por cerca de uma dúzia de anos antes de chegarem a este passo, no entanto, Lindung os alcançou em menos de 2 anos. Essa velocidade realmente fazia com que eles exclamassem com admiração.
As pessoas da cidade do céu flamejante já partiram, Zoltong deixou uma mensagem para você, quando te encontrar novamente, ele definitivamente o vencerá. Lindong riu, ele não tinha nenhuma raiva de Zoltong e até mesmo o entendia um pouco. Se eles se encontraram no futuro, Lindong tentaria ver se poderiam se tornar amigos. Uma vez que o caso da Batalha da Torre acabou sem problemas, Lindong não precisava mais ficar. Ele estava fora por quase um mês desta vez e provavelmente deveria voltar para casa. Assim, depois de conversar com o grande mestre Yan e o resto por um tempo, ele se despediu e saiu. Depois de deixar a guilda dos mestres dos símbolos, Lindong voltou diretamente para a família Lin. Pouco depois de passar pela entrada, as sobrancelhas involuntariamente se derrubaram um pouco. A família Lin hoje parecia muito mais solitária do que o habitual. Irmão Lindong. Enquanto as sobrancelhas de Lindong estavam enrugadas, uma voz familiar e clara soou em frente a ele. Ele levantou a cabeça e olhou para a garota vestida de verde que se aproximava com pequenos passos rápidos enquanto um sorriso gentil surgia rapidamente. Quintan. Irmão Lindong, você está finalmente de volta. Quintan ficou diante de Lindong, um deleite espesso em seus brilhantes olhos límpidos. Ao lado dela, Xiaoyan também soltou um grunhido excitado. O irmão Lindong está de volta. Quando a voz de Quintan soou, uma série de figuras rapidamente saiu correndo da mansão. O que foi surpreendente foi que a maioria deles era a geração mais nova da família Lin. Na frente da multidão, Lindong também viu Linxia, Linhong e o resto que ele não tinha visto por algum tempo. Irmã Linxia, o que há de errado? Onde estão o vovô e o resto? Ao olhar para Linxia, as sobrancelhas de Lindong se juntaram quando perguntou. Algo aconteceu. Vovô e o resto estão fora. Linxia respondeu hesitantemente. O que aconteceu? Ao ouvir isso, o coração de Lindong ligeiramente afundou. Ele sentiu anteriormente que algo estava errado. Imediatamente, ele decidiu chegar ao centro da questão. 2 lotes de pedras Yangyuan do feudo das árvores de aço foram roubados, além disso, o pai e o primeiro tio foram feridos. De um lado, o Quintan disse suavemente. Enquanto falava, seus pequenos punhos apertados, ela estava claramente bastante furiosa. O pai ficou ferido. Ao ouvir estas palavras, um olhar vicioso apareceu instantaneamente nos olhos de Lindong quando ele falou lentamente, você descobriu quem fez isso. Eu ouvi avô e o resto dizer que deveria ser a seita da lâmina fantasma da cidade de Yan. Linxia respondeu. A seita da lâmina fantasma. É o líder da lâmina fantasma, Guian. As sobrancelhas de Lindong levemente enrugadas. Ele tinha ouvido falar seita da lâmina fantasma, embora não pudessem se comparar a uma das 3 principais facções como a Associação dos Mil Ouros, não eram fracos. Mais importante ainda, o líder da seita da lâmina fantasma, Guian, era uma figura bem conhecida na cidade de Yan. Embora ele ainda estivesse no nível Yuandan avançado, ele era o número 1 entre os praticantes no nível Yuandan avançado. Em comparação, a reputação de Weitung era um pouco menor que a dele. A família Lin não deveria ter rancores com eles, certo? Nós realmente não temos rancores com a seita da lâmina fantasma, no entanto, disse que a seita da lâmina fantasma e a alcateia do lobo sangrento formaram uma aliança não muito tempo atrás. Lin Xiao disse amargamente. A alcateia do lobo sangrento. Ao ouvir esse nome, a expressão de Lindong escureceu. Ele sabia que a família Lin tinha mantido um perfil suficientemente baixo durante esse período de tempo, como eles poderiam ter provocado a seita da lâmina fantasma. Acontece que a alcateia do lobo sangrento estava secretamente causando prejuízo. Não temos provas concretas de que fosse a seita da lâmina fantasma, sua operação estava muito limpa. Durante este período, a família Lin e a seita da lâmina fantasma lutaram, e a outra parte negou firmemente o que estava fazendo.
Muitas facções estão observando do lado de fora, desde que as novidades de nossa família Lin possuíam uma mina de pedras Yang Yuan se espalharam, atraiu muitos olhares e intenções. Suspiro, a situação agora é muito caótica, esses caras estão aguardando a nossa família Lin estar desgastada antes que eles se arremessem para um lance fácil. Ontem, a Alcateia do Lobo Sangrento enviou uma mensagem de que eles podem tomar conta e mediar entre nós. Tudo aconteceu por causa deles, e agora eles parecem agir como samaritanos. Eles realmente nos acham tolos. Disse Linxia com raiva. Evidentemente, ela estava bastante chateada com os métodos desprezíveis da Alcateia do Lobo Sangrento. Lindung acenou suavemente a cabeça. No fundo de seus olhos, uma luz fria surgiu. Parecia que, apesar de ter matado Weitong anteriormente, ainda não era suficiente para permitir que a família Lin se estabelecesse na cidade de Yan. Claro, o maior contribuinte para isso foi, naturalmente, a existência da Alcateia do Lobo Sangrento. Enquanto eles tratavam a família Lin como um espinho nos olhos, as outras facções não se atreveriam a ficar muito próximas da família Lin. Afinal, a diferença de poder entre os dois era muito grande. O poder intimidante do nível Yuandan perfeito não era realmente comum. Hoje, o avô e o resto trouxeram as tropas da família Lin para a praça da cidade de Yan para negociações. Felizmente, os membros da Associação dos Mil Ouros também foram. A Associação dos Mil Ouros também foi. Ao ouvir isso, Lindung suavemente suspirou em alívio. Embora a seita da Lâmina Fantasma tenha medo da Associação dos Mil Ouros devido ao apoio da Alcateia do Lobo Sangrento, isso pelo menos os restringiria um pouco, de modo que não se atreveriam a aborrecer abertamente a família Lin pela força. A reputação da nossa família Lin na cidade de Yan ainda não é suficiente. Lindung franziu os lábios quando os cantos de sua boca se ergueram para formar um sorriso frio. Todos vocês fiquem aqui na propriedade. Não saiam. Xiaoyan, fique com a família. Quanto a tudo, deixe-o para mim. Lindung calmamente falou antes de girar abruptamente seu corpo. Ele agora estava irritado com os métodos da Alcateia do Lobo Sangrento. Como ele não conseguia lidar com a Alcateia do Lobo Sangrento por enquanto, ele se livraria dos ajudantes. Ele queria dizer a todos na cidade de Yan que quando a Alcateia do Lobo Sangrento apontou suas armas para a família Lin, ele esmagaria cada um deles. Diante desses viciosos caras da Alcateia do Lobo Sangrento, ele só poderia utilizar métodos espinhosos. Só então ele ganharia respeito e medo. Enquanto olhavam para as costas de Lindung, Linxia e o resto abriram a boca, mas no final, eles apenas podiam obedecer a ordem. Atualmente, a influência de Lindung na família Lin era praticamente comparável à de Lin Zhenqian. Não mencionando a geração mais nova como eles, mesmo Lin Xiao e Lin Ken não desconsiderariam as palavras de Lindung. O atual Xiaoyan já era capaz de se igualar a um praticante do nível Yuandan inicial. Com ele guardando a família Lin, Lindung podia sentir-se tranquilizado quando saiu. Depois de sair, Lindung verificou suas instruções antes de se precipitar rapidamente para a cidade. Um olhar frio e assassino flui de seus olhos. Lâmina Fantasma Guian, minha família Lin não é o que você pensa. Desde que você machucou meu pai, eu vou deixar você conhecer seu criador.